A paz de Deus, irmão André. Tudo bem com o irmão? Respondendo aí a pergunta, né, que o irmão fez dos dois ladrões que estavam um à esquerda do Senhor Jesus e outro à direita, né? E o irmão fez a pergunta, né, que hoje nós temos que ser batizados, né? Temos que crer e ser batizados. E o irmão fez a pergunta que o Senhor Jesus disse naquele dia, né? O ladrão disse assim: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Precisamos entender bem que o pedido do ladrão foi um e o cumprimento que o Senhor Jesus deu para ele foi outro. Precisa entender isso. Então, o ladrão sabia que Cristo, a doutrina dele, ele creu que ele era o Filho de Deus e que ele voltaria para o céu. Então, o ladrão fez um pedido, né? Lembras de mim quando entrares no teu reino, ou seja, na tua glória, né? Nos céus. Mas Jesus disse assim, Jesus não falou para ele, eu digo que tu estarás comigo no céu, mas disse assim, em verdade vos digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Porém, este paraíso, ele é o lugar, né? Como João viu em Apocalipse, que ele viu que as almas que estão debaixo do altar, os mártires, né? E todos aqueles que repousaram estão aguardando, e eles estão clamando, até quando, Senhor? Não julga e não vinga o nosso sangue daqueles que derramaram lá na terra, enfim. E foi dito uma voz, aguardai, repousai, né? Até que lá na terra eu tenha alguém que vai se completar o número dos escolhidos. Então ali, esse é o paraíso, tá? É onde os justos estão lá, aguardando o dia, né, em que Deus há de julgar os vivos e os mortos. Então esse é o paraíso, né? Esse é o paraíso. Então o ladrão, ele está aguardando lá, o seu espírito está aguardando, né? O que precisamos entender também é o seguinte, o Senhor Jesus, aqui, ele não tinha consumado ainda, né? Ele não tinha dado aquele brado lá na cruz, quando ele deu o brado, né? Pai, está tudo consumado, não é verdade? A ti eu entrego o meu espírito. E ele tombou a cabeça e expirou no madeiro da cruz. Quando ele expirou, aí ele fez a expiação do pecado do mundo inteiro, de todos. Ali ele cumpriu tudo o que ele mesmo dizia com seus discípulos, né? Quando João foi batizar ele, aí João se opunha, né? Não queria batizar. Ele disse: João, nos convém cumprir toda a justiça de Deus, toda a justiça, né? Jesus não tinha pecado, mas ele tinha se pôr como exemplo. Por isso que nós temos que, né? Ele sem pecado, mas ele teve que deixar o modelo, o exemplo. Então ele foi batizado sem pecado, mas para deixar a forma, na verdade, o modelo para nós ser batizado. E ali ele foi o exemplo, né? Entendeu? Então, o Senhor Jesus, enquanto ele não expirou, na hora que ele expirou no madeiro que ele deu o brado, aí sim ele cumpriu aquilo que ele tinha dito para os apóstolos. Nos convém cumprir toda a justiça, falou para João, né? E também ele falou assim, é porque o Filho do Homem, né, veio para cumprir tudo que está escrito dele na lei e nos profetas. Eu vim para cumprir tudo que de mim está escrito na lei e nos profetas. Então, por isso Jesus, né, ele nasceu sob a lei, né, debaixo da lei. Ele foi apresentado no templo, né? Naquele tempo se apresentava as criancinhas quando nascia lá no templo, né?
Hoje não. Hoje tem algumas igrejas que fazem, mas não. Isso foi para aquele tempo, a lei do Antigo Testamento. Levava as criancinhas, quando nascia, apresentava no templo, segundo a lei, né? Segundo a lei mosaica. E Jesus foi apresentado no templo, né? Foi apresentado no templo. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, porque tudo ele estava cumprindo o que estava escrito na lei, tá? Então, ele só abrogou a lei depois que ele cumpriu toda ela. Enquanto isso, não, ele veio para cumprir, porque o fim da lei era Cristo. Ele era o Cordeiro de Deus. Nele, ele ia cumprir todas as coisas. E ele só cumpriu na hora que ele deu o brado, que ele mesmo disse, né? Ele deu o brado e falou: Pai, né? Está consumado. Consumado quer dizer, está cumprido. A minha missão está cumprida. A ti eu entrego o meu espírito, e ali o Senhor Jesus expirou. Tanto é que houve, a natureza sentiu, né? Houve trevas, não é isso? Os montes se fenderam, porque ali se cumpriu. E quando o ladrão fez o pedido para ele, tá? Então ele não tinha consumado ainda. O ladrão ainda estava dentro da antiga aliança. Estava dentro da antiga aliança, certo? Então, a salvação do ladrão e de todos do Antigo Testamento, o julgamento é diferente do nosso. Não tem nada a ver. Então, o ladrão falou direto com o autor da salvação, direto com a vida, né? É diferente. E entendeu? E essa doutrina de nós sermos batizados em nome do Senhor Jesus, ela só começou quando Jesus disse para os seus discípulos, que era discípulo ainda: vocês não saiam de Jerusalém, fique lá até que do alto vocês vão ser revestidos do poder de Deus. Que foi aonde eles ficaram no dia de Pentecoste. O Senhor Jesus chegou, soprou neles, né? Eu recebi o meu espírito, soprou neles, eles estavam tudo com medo, né? Foram revestidos, perderam o medo da morte. E ali o Senhor Jesus fez deles apóstolo. Ali eles receberam o apostolado, tá? Você entendeu? Eles eram só discípulos, que discípulo quer dizer alunos. Eles andavam com o mestre, perguntavam: por que tu pega por parábolas? Eles estavam aprendendo do mestre. Enquanto que ali não, eles aguardou, né, uma ordem, porque receberam uma ordem de apostolado. A partir de agora, vocês não são mais discípulos, mas embaixadores de Cristo. Vocês vão continuar fazendo o que vocês aprenderam. Então, a partir dali nasceu a igreja primitiva, tá? Que por isso que se chama doutrina dos apóstolos. E você pode ver que aí Pedro, naquela festa, perdeu o medo da morte, pondo-se de pé, pregou o evangelho, e ali era cheio de religiosos, de todas as nações, tinha muitos religiosos, ele pregou a verdade, a doutrina, e eles creram na pregação do apóstolo Pedro e perguntaram: e o que nós devemos fazer? Ele falou: arrependei vós e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão de vossos pecados, tá? Por quê? Porque a partir dali, o povo judeu é um povo que só crê no Pai, eles não criam em Jesus Cristo. Entendeu? Por isso que Pedro falou, ó, vocês têm que ser batizados em nome de Jesus Cristo. Aí saiu a doutrina do batismo apostólico, tá? Aí saiu a doutrina do batismo apostólico, porque batismo, ele é doutrina, sabe? Às vezes a pessoa pensa que não entende, mas será que batismo é uma doutrina? Batismo é doutrina. Vamos ler aqui em Hebreus, né? Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, né? E, e do verso 2, né? Vamos ler o verso 1 e o verso 2. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo,
Ó, tá falando da doutrina. Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e de obras mortas e de fé em Deus e da doutrina dos batismos, né? E da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Tudo isso aqui é doutrina. Batismo é doutrina, imposição das mãos é doutrina, né? E da ressurreição dos mortos é doutrina, e o juízo eterno é doutrina. Entendeu? Então, hoje, né, dos apóstolos para cá da igreja primitiva, aí sim, e todos nós, né, temos que ouvir o evangelho, temos que crer e ser batizados, né? O que crer e for batizado será salvo. Será por causa que tem a caminhada, né? Não é o que crer e for batizado está salvo, não. Será, porque precisa perseverar na doutrina dos apóstolos, né? Até o fim. Então, este será salvo. Agora, o que não crer já está condenado. Está porque se ele não creu no Senhor Jesus, a porta já está fechada para ele. Se ele continuar não crendo, ele já está condenado. Automaticamente está condenado, né? Então, irmão, para entender bem sobre o ladrão, né? O Senhor Jesus não tinha dado brado, né? Só cumpriu na cruz quando ele disse: Pai, está tudo consumado, a ti eu entrego o meu espírito, né? Então, ele, né, somente depois da ressurreição que ele deu o apostolado, né, aos seus discípulos. Aí, a partir, né, da festa do Pentecostes, todos têm que ser batizados em nome do Senhor Jesus, um novo concerto, né? Um novo concerto. É que não foi o caso do ladrão, né? A salvação dele foi no sistema antigo ainda, né? No sistema antigo, o pacto antigo, né? E também ele falou direto com o autor da vida eterna, né? É bem diferente. E, e ele também, né, está aguardando o dia do julgamento, porque o povo da antiga aliança e todos aqueles que já dormem no Senhor agora, ninguém foi para o céu e ninguém foi para o inferno. Todos vamos aguardar o dia, o grande dia, né? O dia do juízo final, aonde ali vai ser descoberto o segredo dos corações, né? Onde o Senhor vai ser aberto os livros, né? É, o livro da vida e os livros, né? Tá lá. E cada um vai ser julgado segundo as suas obras, né? Eis que cedo venho e trago meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. E o julgamento do antigo pacto vai ser diferente do nosso, tá? Tá? A Bíblia, né? A salvação deles é diferente, o julgamento é diferente do nosso. Tanto é que o Senhor Jesus disse assim: Eis que eu colocarei vós em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então a igreja vai julgar as 12 tribos de Israel. Entendeu? É um julgamento diferente. Então, nós não. Nós já estamos na imagem exata das coisas, né? Que nem Paulo disse. Nós não somos como Moisés que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas nós usamos de muita ousadia no falar, né? Porque nós estamos não na sombra, mas na imagem exata das coisas. Então é o seguinte, da igreja apostólica do Pentecoste, na festa do Pentecoste para cá, todos têm que crer e for batizado, tem que ser batizado, né? Então, aí, mais uma pessoa, o irmão fez uma pergunta, se uma pessoa creu, né? Ele creu e ele não teve tempo de ser batizado. A resposta é sim, tá? Ele não era um predestinado à salvação, não era. Porque quando a pessoa é predestinada à salvação, o Senhor não deixa ele chegar assim, né, nessa situação, entendeu? Não, o Senhor, entendeu? Quem é de Deus ouve a palavra de Deus, ele vem,
Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Sabe quem que vai ser julgado segundo as suas obras, porque não tinha o Evangelho de Jesus Cristo, né? Não tinha a graça? Somente aqueles, por exemplo, quando a igreja primitiva foi perseguida, né? Os apóstolos foram mártires, e o que que aconteceu ali? Veio a doutrina do engano, né? Por muitos e muitos anos, essa doutrina apostólica, ela ficou sufocada. Por quê? Porque foi uma doutrina, né, romana, não foi? A doutrina romana foi que prevaleceu e as verdades apostólicas ficou escondida aqueles muitos anos para trás, né? O povo não tinha uma Bíblia, não podia ler as escrituras, ninguém tinha. Estava só na mão dos padres, as missas eram em latim, então o povo não tinha acesso, não sabia. Então nascia aquele povo, mas eles não tinham conhecimento da verdade, não tinha. Então, em Romanos diz que aqueles que sem lei pecaram, também sem lei serão julgados. Aí vai ser um julgamento pelas obras, tá? Pelas obras, pela índole da pessoa, né? Pessoa aí já não vai ser um julgamento ali pelo batismo ou pela doutrina, porque eles não conheceram, não tiveram oportunidade. Então você pode ver que foi no nossos dias não, né? De Martinho Lutero para cá, o reformador, Deus já trabalhou, houve todo esse movimento, né? E para nós chegou a verdade do Evangelho, tá? Como aos primeiros apóstolos, para nós chegou a doutrina apostólica. Mas nesse meio, tá? De muitos e muitos e muitos anos, aqueles povo antigo, não tinha uma outra religião, eles morreram sem conhecer a verdadeira doutrina. Então esses vão ser julgados segundo as suas obras. Vai ser julgado, sabe, pela lei, né? Pela própria lei da sua consciência. Vai ser julgado pela lei, pelas obras dele, né? Se pela sua índole era uma pessoa boa, pessoa que tinha caridade, uma pessoa que era uma pessoa de bem, enfim, vai ser um julgamento diferente. Mas para nós que já estamos com a luz da palavra de Deus na mão, sabemos discernir a esquerda e a direita, sim, nós precisamos crer, né? Porque a verdade é essa aqui, ó, e para nós ficou uma escada, a escada de 7 degraus, né? Uma escada de 7 degraus para nós chegar à salvação. Então, o primeiro passo do degrau da escada é crer, né? Primeira coisa, precisa crer, não é verdade? O segundo passo é ser batizado. Então, é o degrau. Se eu não creio, não adianta eu ir para o segundo degrau e ser batizado, porque não adianta, eu batizei, mas eu não creio. Bom, então eu pulo para o segundo degrau, eu só sou batizado, mas eu não creio, não adianta. Ou eu creio, mas o segundo degrau eu não obedeço, né? Eu creio, mas também eu não sou batizado. Você tá vendo? Então não, você tem que seguir o degrau, você tem que subir o degrau. E o degrau é esse, ó. Primeiro é crer, segundo degrau é ser batizado, terceiro degrau é buscar as coisas que são de cima em primeiro lugar e viver em novidade de vida. O quarto degrau é orar e vigiar, né, para não cairmos em tentação, tá? O quinto degrau é comparecer, né, perante o tribunal de Cristo, comparecer perante o tribunal de Cristo. O sexto degrau é subir a encontrar com o Senhor nos ares. E o sétimo degrau é entrarmos no reino celestial, e todos seremos como os anjos, e lá serviremos por toda a eternidade. Esses são os degraus, né, para subirmos ao céu, né? É simples, né? Então você pode ver, ó, é um degrau. Tem que crer, tem que ser batizado, não é verdade?
Não é verdade? Tem que crer, tem que ser batizado. Foi batizado? Foi. Se já ressuscitasse com Cristo, o que é para fazer? Buscar as coisas que estão de cima e não as que estão na terra. Terceiro lugar, o terceiro degrau. Quarto degrau. Orai, orai, vigiai e perseverai até o fim. Está escrito, né? Não adianta você não perseverar até o fim, esse que perseverar até o fim será salvo. Então, vai ter que orar, quarto degrau, vigiar e perseverar até o fim. Né? O quinto degrau, todos nós temos que comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um de nós seremos julgados o que nós temos feito nesta vida por meio deste corpo, se fizemos o bem ou se fizemos o mal, não importa. Todo joelho se dobrará naquele dia, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Todos nós, né, vai ser aberto os livros e cada um de nós seremos julgados, que está escrito nos livros, né? E o sexto degrau é subir, né? Depois do julgamento, vamos subir e encontrar com o Senhor nos ares. E depois que encontrar com o Senhor nos ares, né? O sétimo degrau é entrarmos no reino celestial e todos seremos como os anjos, né? E lá serviremos o Senhor por toda a eternidade. Então, você viu, esse é um caminho que não tem como nós cortar ele, é o degrau, né? Esse é o degrau. Então, o evangelho, a pessoa tem quem crer e for batizado. Quem crer e for batizado. Teve um tempo atrás, não é o tempo do irmão, não, mas eu lembro que um tempo atrás, lá está escrito assim, né? Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e unja-o com azeite em nome do Senhor Jesus. E se houver pecado, será perdoado, certo? Isso é oração para quem está enfermo, o irmão está enfermo. E chama, né, o presbítero da igreja e faz uma unção para o enfermo, certo? O que estava acontecendo? Eu falo isso porque é do meu tempo, talvez não seja o tempo do irmão. E começou alguns irmãos a interpretar, né, que a pessoa, né, estava doente. A pergunta que o irmão fez, estava em cima da hora, ali uma doença incurável e você entendeu? E ele não tinha sido batizado, era parente de alguns irmãos, enfim, né? Então chamava os presbíteros, chamava os irmãos, né, para ungir ele. Ele estava naquela situação muito ruim. Então ungia, né? E ali, às vezes, logo naquele dia, naquela noite, ele morria, ou no outro dia, enfim. E começou muitos irmãos a interpretar que tinha certeza que o seu pai, o seu tio, o seu parente alcançou a vida eterna, porque os irmãos oraram e passou um vento, e na hora que fez a unção, né, irmão, Deus visitou nós muito, muito grande, foi a visitação de Deus, e passou um vento, enfim, e tinham uns movimentos assim, e isso começou a crescer. E eu lembro que eu comentei com a minha esposa, eu falei, ó, vai chegar um tempo que os irmãos do ministério vai dar um ensinamento para os irmãos que unção não substitui batismo. Não. Não é porque ungiu a pessoa lá, ele morreu, enfim, né, e aí os parentes já querem salvar. É como se estivesse passando a pessoa no fogo do purgatório. Então, para nós não tem fogo do purgatório. Então, a palavra de Deus é sim, sim e não, não. A verdade do Evangelho é quem crer e for batizado, né, e viver em novidade de vida e perseverar até o fim, não voltando para trás, não negando o Senhor Jesus, né? Se assim ele permanecer até o fim, até o último suspiro da sua vida, Deus prometeu que naquele dia vai lhe dar a vida eterna, né? Então, precisamos entender bem, né? Essa salvação assim, só porque foi lá, orou e creu e morreu e está salvo, né? Segundo as Escrituras, não é assim. Agora, naquele dia, se o Senhor quiser dar a salvação, é lá, né? É lá. Mas quanto aqui pela palavra, a palavra não libera. É a mesma coisa, por um exemplo bem simples. Existe o Código Penal, tá? Aí existe um delito cometido aí na cidade.
Os investigadores de polícia, né, eles vão fazer o serviço deles. Eles vão investigar aquele caso. Vai pegar a pessoa que cometeu o delito e vai levar preso. Vai levar na delegacia, vai levar ele preso. Vai ser interrogado pelo delegado de polícia. E o delegado vai achar, vai prender ele por causa daquele delito que ele cometeu. A função do delegado ele vai usar o Código Penal da lei, que está o artigo segundo que foi cometido aquele delito, e vai prender aquela pessoa. Então o delegado faz a parte dele. Os investigadores fez a dele, que foi aí atrás, investigou, achou, prendeu, trouxe, o delegado decretou a prisão e pôs na cadeia. Bom, então ele vai ficar preso e vai aguardar o julgamento. Bom, porém, se naquele dia for julgado e o juiz quiser, né, dar o alvará de soltura, então isso aí não está no delegado. Aí foi o juiz que deu a soltura. Aí foi o juiz. Então é a mesma coisa nós os pregadores, nós temos que falar a verdade do que está escrito no código da lei do Senhor Jesus. Isso é o que a palavra diz. É isso. Agora, se naquele dia Deus vai soltar lá, vai dar a salvação, aí é lá. Naquele dia é lá. Quanto aqui vai estar preso. Essa é a realidade. Né? Então, a pessoa morreu, creu, confessou e chorou e morreu. Amém. Vamos, deixa, né, para o dia do julgamento final. Aí, se o Senhor aquele dia quiser dar a libertação, salvar, está no Senhor. Porém, a sua palavra aqui na terra, ela não abre essa porta. Aqui para o evangelho não abre. Então, às vezes, nós precisamos entender essa parte também. Entendeu, irmão? Não sei se eu respondi por irmão certo. Então, o ladrão foi uma coisa totalmente diferente, né? Tá? Lá o Senhor Jesus não tinha consumado, estava cumprindo, estava na antiga aliança, né? Você entendeu? E ele falou direto com a vida, com o autor da salvação, né? Então, é totalmente diferente, né? Falou direto com o autor da salvação. E não tinha sido consumado, né? E as doutrinas apostólicas só veio depois do Pentecoste, que é dos apóstolos para cá, é que então todos têm que crer e ser batizados em nome do Senhor Jesus, né? Então é diferente, né? E quanto ladrão, o paraíso, tá? É, estão debaixo do altar que nem João viu em Apocalipse, né? Porque existe, Paulo disse que foi ao terceiro céu, né? Conheço um homem que 14 anos foi ao terceiro céu. Então, o primeiro céu é esse que nós vemos aqui, que nós lemos lá em Gênesis, que Deus criou o firmamento, tá? Então, tudo que nós vemos aqui para cima, tudo é o primeiro céu, tá? E depois tem o segundo céu, que é onde está o paraíso, onde está, né? Onde estão as almas debaixo do altar. Agora, o terceiro céu, tá, é onde está o trono de Deus, com todos os seus anjos, né? Os querubins e os serafins, né? Está lá o único arcanjo Miguel, né? E o anjo Gabriel, né? E todos os anjos, seu séquito lá na sua glória. Então lá está o trono de Deus. Então, eu preciso entender, né? Que o Senhor Jesus disse que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, né? No trono dele, só ele que veio de lá e de lá ele tornou a voltar. Então são pontos assim, irmão, tá bom? É o que a Escritura diz. Deus abençoe, irmão André. Fica com Deus.